pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula falando sobre o calvinismo no segundo semestre. Nós vimos sobre algumas diferenças, olhando para os 5 pontos, entre calvinismo e arminianismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ênfase, o conteúdo do calvinismo e quais são algumas diferenças com o arminianismo. A gente vai falar bastante nessa diferença sobre arminianismo e calvinismo. Nós vamos falar bastante sobre o calvinismo, sobre a ênfase do calvinismo, sobre o conteúdo do calvinismo. Então nós vamos falar sobre isso em 19 aulas. 18 contando com hoje e descontando a da aula passada. Então, bora lá. Eu quero enfatizar para vocês ainda que o calvinismo não se resume somente a esses 5 pontos, mas é uma síntese, é um resumo do que o calvinismo vai nos dizer. Mas o calvinismo é algo muito maior do que só 5 pontos. Ele envolve toda uma maneira de olhar para o mundo, uma maneira de interpretar o mundo, interpretar as coisas, interpretar a Bíblia principalmente. Quer ver? O calvinismo ele vai se fundamentar em algumas doutrinas da inspiração verbal, da inerrância, da suficiência, da autoridade final e absoluta das Escrituras, como regra de fé e prática. Ou seja, o calvinismo vai explicar vai entender que a Bíblia foi inspirada por Deus, foi Deus que inspirou os autores da Bíblia, que não existe erros na Bíblia, que a Bíblia ela se conversa entre ela e não vão existir erros, não vão existir contrapartidas não, mas não vão existir conflitos de ideias dentro da Bíblia, não vai existir. E que a autoridade final, a autoridade maior das coisas espirituais é a Bíblia. Não é nada fora disso. Nada. O principal ponto do calvinismo, eu até digo que é colocar Deus no lugar que lhe é devido, no lugar que ele merece, que é o centro de tudo. Deus está à frente e no centro de tudo quando nós olhamos para o calvinismo. Tudo contempla a relação com a glória de Deus. Tudo. A ideia aqui é reconhecer. A ideia do calvinismo, no caso. Reconhecer. Eu tenho anotado aqui, gente, não eu esqueço. Reconhecer o quê? A majestade, a soberania, a independência, a onisciência, que é saber tudo, a onipotência, que é poder tudo, e a onipresença, que é poder estar em qualquer lugar. A santidade, a fidelidade, a justiça, a bondade, a longanimidade, o amor, a misericórdia e todos os demais atributos de Deus. Vocês viram que eu falei uma porrada de atributos aqui. Mas essa lista ela não acaba. Porque os atributos de Deus são, assim como Ele, eternos. São infinitos. Não acaba. Porque assim como Deus não tem fim, Deus com certeza tem atributos que a gente não conhece, não sabe que existe, que ultrapassam a nossa cabeça. Assim. Então a ideia do calvinismo aqui, gente, isso todo mundo concorda, até arminianos vão concordar, que a ideia do calvinismo principal é glorificar Deus e dizer que o homem não vale nada. E convenhamos, o homem não vale nada. Eu não valho nada. Você não vale nada. Ninguém vale nada. Só Deus. Se existe alguma coisa de bom em mim, se existe alguma coisa de bom em você, é Deus. Apenas isso. Apenas não, gente. Tudo isso. Deus é bom em nossas vidas. Mas quando a gente olha pra gente, só tristeza. Só porcaria. Então, gente, a gente viu algumas diferenças dos 5 pontos entre o calvinismo e o arminianismo
Mas a diferença, ela não é tão simples assim, não é tão rasa quanto quando a gente olha ponto a ponto, mas ela é muito maior. Porque, ó, o calvinismo vai acreditar que é um Deus que realmente salva, um Deus que salva mesmo. Enquanto o arminiano vai acreditar num Deus que ele possibilita a salvação. Olha, gente, tem a salvação aí para vocês. O calvinismo vai dizer, eu te salvo. O calvinismo vai dizer, o calvinismo vai dizer que Deus salva. Deus fala assim, ó, eu te salvo. Você é meu. O arminiano vai dizer, o Deus arminiano vai dizer, olha, eu posso te salvar, você pode ser meu, é só você querer. O calvinismo vai dizer num Deus que elege de fato, você é meu filho, eu te elegi. O arminiano vai acabar acreditando num Deus que apenas ratifica a decisão do homem. Ah, você vai me escolher? Então eu vou te eleger também, então. Eu vou te escolher, então. Já que você vai me escolher, já que você vai acreditar em mim, eu vou te escolher também. Lembra quando a gente falou sobre a eleição? Que a eleição do arminiano é condicional, que Deus vê no futuro, Deus antevê quem vai ou não acreditar nele e se arrepender, então ele escolhe. É isso. O calvinista acredita que Deus realmente redime o mundo, que realmente tira o pecado do mundo, que realmente transforma o mundo. Não o mundo, não gente, não o mundo, mas quando eu digo mundo, eu digo todos os tipos de gente, todo tipo de raça, todo tipo de cor de pele, gordo, magro, grande, pequeno, rico, pobre. Então o calvinismo vai dizer que Deus realmente redime o eleito, redime o mundo. O arminiano vai dizer que Deus pode redimir o mundo, que ele pode, ele deixa aberto. Olha, eu posso redimir vocês têm que querer. Eu deixo aqui viabilizada a redenção para vocês. Mas tem que partir de vocês aí à vontade. Se não partir de vocês, não vai ter. É isso que o arminiano vai dizer. O calvinismo vai ensinar, vai mostrar um Espírito Santo que chama eficazmente o eleito para si. Venha. E ele vem. O arminiano vai acreditar no Espírito Santo, que ele apenas persuade moralmente, mas pode ser rejeitado. Vem aí, vamos caminhar junto. Ah, não quero. Ele pode dizer não, sempre. Ele pode morrer dizendo não. O arminiano acredita nisso. Que o homem pode dizer não, sempre, para o Espírito Santo. Se Deus chamar alguém, assim, alguém pode dizer não. E nunca caminhar junto com Deus. Já o calvinista acredita que se Deus chamar alguém, na última instância, que seja, o ser humano vai dizer sim para Deus e vai caminhar junto com ele. Então, são diferenças realmente, mas não são as únicas. Nós poderíamos falar muitas diferenças aqui. Eu vou focar mais nos pontos que a gente falou já, que eu acho que é melhor pra gente. Já que a gente está vindo dos 5 pontos, falando de depravação, de eleição, de salvação, eu vou continuar nessa linha que eu acho que é melhor para vocês entenderem também. Então, a queda. A queda para o arminiano é um tropicão. Ele catou cavaco. O ser humano, ele tropeçou, se machucou um pouco, deu umas escoriações, assim, deu uma ralada, tirou a tampa do dedão, os piá que joga a bola no descalço, sabe do que eu tô falando? Machucou o pé ali, mas tá de boa. Ele consegue escolher, espiritualmente falando, ainda entre o bem e o mal. O calvinismo não. Ele vai dizer que a queda produziu morte no ser humano. Morte. Gente, um morto fala? Não fala. Um morto sente um cheiro? Não sente. Já foi no velório? Pensa num pai morto ali no velório. A filha chega até o caixão chorando, se debulhando em lágrimas.
O pai vai sentir o cheiro da filha? Vai ouvir o choro da filha? Não vai. Não vai. Morto não tem sentimento, morto não tem ação, morto não consegue escolher nada. Nada. Se você colocar o morto no carro, ele vai. Agora imagine que esse carro é o pecado. O morto está ali, ele só vai. Se Deus não vivificar, se Deus não der vida àquele morto, ele vai continuar morto. Espiritualmente, ele vai continuar no pecado. Essa é a diferença. A queda para o arminiano é uma caidinha, um tropicão. A queda para o calvinista é morte. É morte. E a Bíblia diz que é morte. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, Efésios 2. É morte. Aí eleição. Para o arminiano, a eleição não é um ato que Deus faz livremente para escolher quem ele salva ou não, mas é algo que ele vê. Ele viu que a pessoa produziu a obra, então ele vai pegar aquela pessoa para ele. Já que o fulano vai me escolher, eu vou eleger ele então. É como se o arminiano devesse a eleição dele à fé. Eu fui eleito porque eu tive fé. Eu fui eleito porque eu fui mais crente, eu fui melhor. Aí o calvinista vai dizer, eu devo a minha fé à minha eleição. Se eu tenho fé hoje, se eu faço boas obras, é porque eu fui eleito. Não é porque existe algo bom em mim, não é porque eu mereço, não é porque eu tive fé que fui eleito, não. Mas eu tenho fé hoje, porque eu fui eleito. É muito diferente. Arminiano, tive fé, então eu sou eleito. Porque eu fiz algo, Deus me escolheu. Calvinista, não tenho nada. Mas Deus me elegeu mesmo assim. Deus me elegeu, então agora eu tenho fé, agora eu tenho arrependimento, agora eu faço boas obras. Eu sou eleito para fazer, eu não sou eleito por fazer. Muito diferente. Definitivamente não estamos falando da mesma coisa. Expiação. Expiação. Por quem Jesus morreu? Por quem Jesus não morreu? Para o arminiano, Jesus morre na cruz, sim. Jesus satisfaz a vontade de Deus, sim. A vontade de Deus, a justiça de Deus que precisava ser cumprida, ela é cumprida, sim. Aí, tem que remover o pecado do mundo. Não, Jesus morreu por isso também. Mas, a redenção, aqui, não redime ninguém de fato. Ela é aberta. Não é direcionado a ninguém de fato, mas ela é aberta. Aberta. Não redime ninguém, mas ela apenas permite que as pessoas sejam redimidas por causa da sua fé. Por causa da obra dessa pessoa. O arminiano não vai poder dizer, nunca. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por mim, em meu lugar, pagando os meus pecados individuais. O arminiano não pode dizer isso. Porque o arminiano não vai acreditar nisso. O arminiano pode dizer o seguinte, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por todo mundo. Ele morreu no lugar do mundo, pagando os pecados do mundo. Então, se eu sou redimido hoje por causa da minha fé. O arminiano vai dizer, eu não poderia ter obtido a minha salvação, eu não poderia ter conquistado a minha salvação se não fosse a cruz de Jesus, se não fosse a cruz de Cristo. Você pode até ouvir essa frase, olhar eu falando isso, e achar, não, mas tá certa essa frase, tá bom isso, eu não posso ter obtido a minha salvação sem um Calvário. Legal, tá certa essa frase, mas não, porque o calvinista vai dizer, Cristo obteve para mim a salvação no Calvário. Eu não obtive nada, mas Cristo obteve para mim.
Cristo conquistou para mim, porque eu não conquistei nada. Eu não conquistei nada na cruz. Eu não conquistei nada na salvação. Eu não conquistei a salvação. Mas Cristo conquistou a salvação para mim na cruz do Calvário. Essa é a diferença muito grande. Cristo, para o arminiano, é apenas um instrumento. Não é o fim. Não é a razão da salvação. Ele não é o autor da salvação. Ele não é o autor da fé. Mas ele é um instrumento da salvação. Ele é um instrumento da fé. Graça. O que o arminiano vai dizer? Que a graça de Deus é uma persuasão. Que Deus persuade as pessoas. Que Deus influencia as pessoas. Que Deus tenta convencer alguém do pecado. Fala, olha fulano, você está pecando. Para com isso aí. Peca não. Deus tenta convencer. É isso que o arminiano acredita. Que Deus tenta convencer o ser humano do pecado. Aí o homem tem que pensar, não, tá certo, eu vou me arrepender. Eu vou me convencer do pecado. Eu vou. Não. O calvinismo, o evangelho, gente. Eu vou até mudar um pouco aqui agora, vou parar de falar o calvinismo, vou falar o evangelho. O evangelho, ele vai definir a graça de Deus, ele vai defender a graça de Deus como um favor real, como um favor verdadeiro, como um favor independente de qualquer qualificação do objeto. Quem é o objeto? Eu. A graça é um favor que não depende de você, de mim, não depende. Ela é graça, gente, é de graça. É imerecido. Ninguém merece. Eu não mereço, você não merece. Até porque, se fosse para merecer, o que você ia fazer para merecer a graça de Deus? O que você consegue fazer por você mesmo, sozinho, para merecer a graça de Deus se não pecar? Eu só consigo pecar se for na minha força. Só isso eu consigo. Mais nada. A graça de Deus, ela não é passiva. Ela não está ali, ó, ao redor, esperando alguém dar uma olhada para ela e dar uma chance. Mas a graça de Deus, ela age ativamente na vida do eleito, o convence do pecado, opera a salvação na vida desse homem pecador, dessa mulher pecadora. Aí salvação. O arminiano vai dizer que o homem pode perder sim a salvação. Mas faz sentido, né? Já que eles acreditam que, como a queda foi um tropicão, como a queda ela não inutilizou o espírito do homem para fazer coisas boas, então ele pode dizer sim ou não para o bem e para o mal, que ele não é morto nos seus delitos e pecados. Então, se a salvação vai depender também do homem, então o homem pode dizer sim ou não para a salvação também. Ah, hoje eu quero ser salvo, amanhã eu não quero mais. Pode, se depende dele também, então pode. Mas a gente lembra de Adão, né? Adão estava no estado de inocência. A vontade de Adão não foi suficiente para manter ele salvo. A vontade de Adão, que nem tinha caído ainda, não foi o suficiente. A nossa vai ser? A nossa vontade vai ser suficiente? Não vai. A gente está no estado de pecado, a gente caiu, a gente está morto, a gente não só tropicou e machucou o braço, a gente morreu. Não existe vida mais na gente. Nós somos mortos espiritualmente, mortos nos nossos delitos e pecados. A gente só vive de acordo com o curso do mundo. O que o mundo diz pra gente fazer, a gente faz. É só isso que a gente faz. Se não for Deus, a gente não muda de situação, a gente não muda de vida. Pro calvinismo, não.
A salvação vem de Deus, a salvação depende de Deus. E Deus não é incompetente. Se Ele te salvou, você vai continuar salvo. Se Deus começou a boa obra, Ele vai cumprir. Não é isso que fala o Evangelho, não é isso que fala a palavra de Deus? Aquele que começou a boa obra vai cumprir, meu Deus do céu. O arminiano acredita que Deus escreve com um lápis o teu nome no livro da vida, no livro dos salvos, e apaga toda vez que você peca. O calvinista não. Se Deus escreveu o teu nome, Ele escreveu o teu nome. E Ele vai operar na sua vida para você continuar agindo, vivendo como um salvo. Vivendo, agindo como um salvo. É isso. Deus não muda. Deus não muda os seus propósitos. Deus não muda de ideia. E não tem como alguém sabotar um plano de Deus, nem mesmo eu e você. Não tem como, ninguém tem poder para isso. Muito menos eu e você. Muito menos. Que poder que a gente tem? Diz para mim. Ainda mais olhando para Deus. Deus glorificará todos os eleitos. Todos. Todos. Acho que eu fiquei um pouco bravo nessa aula. Mas enfim, passa. Existe uma diferença muito grande entre o arminianismo e entre o calvinismo. Existe uma diferença muito grande entre o que o arminiano fala e o que o Evangelho fala. Existe uma diferença muito grande. E é importante que vocês entendam, vocês compreendam essa diferença. O ponto principal aqui é: Deus é soberano. Tudo vem dele. Tudo depende dele. Tudo é para ele, tudo é por causa dele. Tudo. Tudo. Se algo depender de nós, vai dar ruim, vai dar errado. Se algo tem que dar boa, tem que vir de Deus. Tem que ser de Deus. Simples. É isso. É isso. Se é ruim, é nós. Se é bom, é Deus. Eu quero que vocês leiam de novo Efésios 2, do 1 ao 10, que vai ajudar bastante no entendimento e ver que realmente o Evangelho diz isso que eu falei, diz isso que o calvinismo prega, sobre a queda, sobre a salvação, sobre a expiação, sobre a depravação, sobre a eleição, sobre todos os pontos. Efésios 2, do 1 ao 10. Leiam lá de novo. Vai ajudar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Pai, por essa aula. Agradecemos por mais uma vez ensinarmos acerca do seu Evangelho, ensinarmos acerca da sua palavra. Muito obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor opere em nossa vida para que nós possamos aprender a cada dia mais, a cada vez mais, sobre o Senhor, sobre como o Senhor age, sobre como o Senhor quer que nós agimos também, como o Senhor quer que nós pensamos. Cuida do coração de cada um, cuida da mente de cada um. Abençoa as famílias, guarda a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.